que nós venhamos todos a ter a mesma linguagem. Amém? Fala para o irmão do seu lado, tenha a mesma linguagem. Tenha a mesma linguagem. Que linguagem é essa? Qual é essa linguagem? Linguagem do Espírito, amém? Por que as aves voam em bando? É quase que nem na Fórmula 1 quando você está no vácuo do outro, né? Você perde um pouco da resistência do ar. As aves existem muito antes de qualquer bicicleta e qualquer Fórmula 1, né? Então já existe um princípio que está na natureza delas, que elas entenderam a importância de voar juntas, de voar em grupo, de voar em bando. Elas já compreendem isso. Mas elas fazem isso porque elas também têm um alvo, têm um objetivo. Elas precisam se deslocar de um lugar para o outro. Elas precisam ir de um ponto a outro, né? Então, essa batida das asas, ela cria essa sustentação para que outras aves, né, possam ir. Por conta disso, essas aves que voam em grupos conseguem voar 70% mais rápido e mais longe. É muito, né? Assim, 70% é muita coisa. É muita coisa. Né? Mais longe. Por isso que você vê, às vezes, aves que saem de países e vão para outros. Né? Não só aves, mas, né, não só pelo fato de voar, mas estar em grupo, baleias, golfinhos, saem de um oceano, vai para o outro, assim, milhares e milhares de quilômetros de distância. É necessário estar em grupo para você poder chegar mais longe. Na vida cristã, nós não chegamos muito longe sozinhos. Você sabe disso. Não adianta nós tentarmos caminharmos sozinhos. E eu estou falando isso porque mesmo dentro da vida da igreja, sendo uma igreja em células, há muitos líderes, muitos irmãos que decidem caminhar sozinhos, no coração. Entende isso? Ele às vezes até faz parte de um grupo. Ele se reúne com um grupo. Mas no coração dele, ele prefere ficar sozinho. Por isso que é tão importante, né? Um discipulado. Para que nós possamos andar, então, na mesma direção. Fala para o irmão aí. É importante você estar aqui. Importante você estar aqui. Amém? Fala isso para os irmãos da sua célula. É importante você estar aqui. Mas quando o irmão lá não for, ou faltar a célula, vai atrás também, né, para saber. Não fica assim esperando ele te ligar, né, ou avisar porque não foi. Ainda que essa seria o comportamento, né, a atitude esperada por nós, né, que ele avise ou comunique porque que ele não foi, porque ele não está, mas nosso papel é esse também. Dar aquela perguntada, ei, meu irmão, saudade de você, isso é importante aqui. Às vezes as pessoas começam a faltar, elas deixam de se sentir importantes naquele grupo. E é ruim isso. Lá é o lugar onde elas têm que se sentir importantes. Às vezes ela não se sente importante nem na casa dela. Ela não é valorizada, mas no nosso meio ela é importante. Não é, Vitor? Sim ou não? Sim. E quando nós estamos juntos, não só fisicamente falando, mas temos aqui o mesmo coração, isso nos faz chegar mais longe. Isso nos faz ir mais rápido. Então, quando você está com seus problemas, as suas adversidades, as suas lutas, não deixe de participar. Venha, porque é aqui que você vai ser curado, é aqui que você vai ser renovado as suas forças, é aqui que você vai receber uma palavra de fé, um ânimo novo. Amém. Não deixe de faltar as reuniões. Seja aqui ou na célula, é gerado também o quê? Um ambiente de fé. Um ambiente, eu estava falando no começo, um ambiente é importante. Então nós precisamos gerar um ambiente de fé, um ambiente de segurança, um ambiente de comunhão. Amém? E eu sempre falo isso para os irmãos. Quando, por exemplo, chega no momento de comunhão, acabou a palavra, está ali no lanche, né, aquele momento de comunhão, qual é a nossa tendência natural? Conversar, estar no grupinho ali que mais se identifica com a gente. Então, você deixa de conversar com outros irmãos. Muitas vezes eu, tentando quebrar um pouquinho com isso dentro da célula, visitantes lá sozinho, tem ninguém conversando com ele, e os outros irmãos tudo nas rodinhas conversando, 2 aqui, 3 ali, 2 aqui, e os visitantes aqui olhando para a cara do outro, rindo para a parede, né, olhando aqui e tal, aquela cara de paisagem. Aí eu olhando aquilo, observando, né, eu falei assim para os irmãos, né, falei, irmãos, é muito bom a gente estar em comunhão, mas
Quando tem visitantes na célula, a nossa prioridade é eles. Vai lá, conversa com eles, pergunta o nome, de que eles trabalham, o que eles fazem da vida. Senão eles não vão voltar na célula. Se você deixa de participar, de estar junto, o que acontece? Você começa a voar sozinho. Você sai do bando e começa a voar sozinho. O interessante é que o apóstolo Paulo, ele faz uma orientação, né, aos coríntios ali, né, ao povo da cidade de Corinto, para fazer a mesma coisa que está escrito lá em Gênesis 11:6, quando o Senhor fala que aquele povo que estava tentando construir Babel, eles tinham algo em comum, né? Então, qual que era a característica daquele povo? Eles falavam a mesma coisa, tinham o mesmo parecer e a mesma linguagem, né? Então, o apóstolo Paulo faz essa mesma orientação aos coríntios, que está lá em 1 Coríntios 1:10, né? Ele fala o seguinte: irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço-lhes, olha só, o apóstolo Paulo falando, pelo nome de Jesus, assim, pelo amor que você tem ao Senhor Jesus, eu peço a vocês, que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não hajam divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito, né? Então o apóstolo Paulo estava advertindo aquela igreja em amor, né? Pelo amor que vocês têm a Cristo. Só peço uma coisa, acaba com essa confusãozinha entre vocês. Porque vocês sabem, a igreja de Corinto era bagunçada. Era PT para tudo quanto é lado. Era um que dormia com a madrasta, o povo, os ricos não se misturavam com os pobres. Ficava bêbado na ceia, porque a ceia naquela época era quase um evento social na igreja mesmo. Todo mundo leva alguma coisa, tinha comida, aquela coisa, tinha um momento da ceia. Então, só que, né, você lembra daquela passagem que o apóstolo Paulo fala assim, ó, se você quer encher a barriga, come em casa. Não vem para cá para encher a barriga, né? O apóstolo Paulo. Então essa é a igreja de Corinto. Então tinha uns fight ali, mas o apóstolo Paulo sempre com muita graça, né, falava que eles eram o quê? Era uma igreja muito amada, santa. Você olha umas carnalidades dessas, você nunca vai falar que esse povo é santo, né? Mas o apóstolo Paulo, com muita graça, fala, vocês são santos, amados do Senhor. Irmãos, por mais que a gente ande muito tempo junto, não acho que a unidade vem de forma automática. Não vem. Nós precisamos falar sempre dela, orar por ela e lutar para que ela aconteça, porque senão nós passamos a andar sozinhos, a voar sozinhos, fora do bando. Não falamos mais a mesma linguagem, não temos mais o mesmo coração. Vira um grupinho social de crente e só, né? Mas que não tem real mudança significativa. Aonde a igreja está, aonde nós estamos, algo tem que mudar. Por exemplo, quando você se converteu, a sua casa mudou, aleluia, né? Você passou a ser um marido melhor, um homem melhor. Não que o Senhor está interessado de fato na nossa melhoria, não é isso que o Senhor quer. Você não se tornou crente para só se tornar alguém melhor. Não, o Senhor te fez novo, né? Ele te fez alguém, uma nova criatura. Não tem nada a ver com o seu passado, né? Mas algo tem que mudar, né? Então, o fato de você estar junto, participar, ter o mesmo coração, a mesma unidade, faz uma mudança acontecer dentro da sua casa, do seu ministério, né? Dentro da sua célula, né? E é isso que nós precisamos buscar, né? Nós precisamos buscar ter o mesmo coração. Eu, nessa caminhada aqui dentro da videira, eu mudei de pastor poucas vezes, graças a Deus. Andei com pastores por muito tempo, assim, né? Nesse tempo andando com esses pastores, eu sempre procurei orar e falar assim, Senhor, alinha o meu coração com o coração do meu pastor, né? Alinha as expectativas para que eu possa servi-lo da melhor forma possível. Porque quando a gente alinha o coração, é para uma coisa, irmãos, é para que a gente possa servir de uma forma melhor, sem reserva, sem ficar questionando muita coisa, sem ficar opinando em muita coisa. Porque muitas vezes, irmãos, às vezes você está aqui,
para servir o seu pastor, e às vezes o que ele vai te pedir pode parecer algo simples, natural, que, digamos assim, seria uma coisa fácil dele mesmo fazer. Mas ele te pediu. Entende isso? E aí, tem uma coisa que é servir quando te pedem, e tem uma coisa que é servir quando não te pedem. É totalmente diferente. Uma coisa é fazer o que você foi designado a fazer, uma coisa é fazer porque você tem um coração para fazer. Você está percebendo, você olha ali, aquilo ali não é minha função não, mas eu tenho um coração. Eu estou aqui para servir o reino, estou aqui para servir o Senhor. Então, se ali precisa de um ajuste, uma ajuda, eu vou lá e sirvo. Né? Então, nós temos que estar dispostos a ter o mesmo coração para poder servir de uma maneira melhor. Amém? Então, é maligno, né? Gera até uma maldição quando nós não temos o mesmo coração. Quando nós não falamos a mesma coisa. Por quê? Porque isso é semente da divisão, da rebeldia, da rebelião. Semente. Tudo começa com uma opinião. Entende? Eu tenho uma opinião errada. Melhor dizendo, eu tenho uma opinião contrária. Eu não concordo com isso. Você pode não concordar, irmão? Sim ou não? Pode. Mas tem jeito certo de não concordar. Então tudo depende da motivação. Você tem toda abertura, todo direito de não concordar com algo que foi dito, que foi direcionado, que foi falado. Mas avalia primeiro qual é a motivação do seu coração ao não concordar com aquilo. Se é porque você está querendo algo melhor e você tem como contribuir para aquilo, ou se você está só dando a sua opinião para dar a sua opinião. Porque você já viu gente que só tem opinião para dar, mas não faz nada? Ele só quer dar a opinião dele. Ele só quer mostrar que ele tem uma posição. Mas ele nunca serve, nunca ajuda, nunca está envolvido. A maioria das vezes discorda. A maioria das vezes discorda. Ah não, estou achando demais isso. Não poderia fazer de outra maneira. Né? Enfim, um monte de coisas. Então, nós temos que tomar esse certo cuidado. Você pode discordar tranquilamente. Mas se você puder ajudar, contribuir com algo na sua discordância, então faça. Né? Tenha o coração, né? Para abençoar. Não para apenas criticar. Tem gente que não aguenta ficar com a língua dentro da boca, caladinho. Né? Esses dias eu estava conversando com a Indira e tal. Aí ela falou assim: você não fica grilado com essas coisas, não? Eu falei: amor, eu fico grilado com um monte de coisa que você nem imagina que eu fico. É mesmo? Só que eu não falo. Porque quando eu percebo motivação no meu coração, que eu estou grilado, chateado e não vou contribuir em nada, então eu prefiro morder na língua e não falar. Me abster. Né? Não, coloca isso como alvo do seu coração. Passa a orar dessas próximas semanas. Ora na célula, ora com os irmãos. Ora para levar gente, para que essas pessoas sejam alcançadas, né? Então, não cria resistência comigo não, tá bom? Não, não cria essa resistência. Abra o seu coração, passa a orar por isso. Senhor, eu quero que a minha célula esteja toda envolvida. Eu oro, a minha oração é para que a sua célula te dê trabalho. Entendeu? Te dê trabalho assim, nossa, os irmãos estão querendo, estão envolvidos, eu também vou precisar me envolver, entendeu? Porque às vezes acontece isso, né? Às vezes os irmãos estão mais empolgados que você. Aí você precisa entrar no trilho, né? Aí você precisa empolgar também. É bom demais, irmão, servir ao Senhor empolgado. Tem um encontro, tá feliz porque tem um encontro, empolgado, feliz. Quando nós andamos em unidade, a palavra do Senhor diz que o inferno não prevalecerá. Não pode prevalecer. Eu oro, né? Por quê? Porque eu não quero que esse discipulado seja apenas um monte de batata num saco. Não. Eu quero que nós venhamos a ser um purê gostoso. Não um monte de batata juntas num saco. Mas que nós venhamos a ter unidade. Eu quero finalizar falando sobre uma pequena ilustração, que é a Assembleia das Ferramentas. Você já ouviu dessa historinha? Mas tinha as ferramentas ali na marcenaria e elas decidiram reunir para resolver os seus problemas, suas diferenças.
Já tentou reunir para resolver diferença? Aí o que aconteceu? Primeiro que tomou a frente ali da assembleia foi o martelo. E o martelo começou a falar, mas logo todas as outras ferramentas já se levantaram e começaram a acusar que ele era alguém que fazia muito barulho e que muitas vezes ficava dando golpe nos outros. Aí já logo destituíram o martelo da presidência, né? Aí logo o parafuso tomou a frente, mas aí começaram a acusar que o parafuso dá muita volta. O parafuso muitas vezes machucava os outros dando pontadas, né? E aí o parafuso concordou, mas ele falou assim, mas eu também quero falar uma coisa, eu quero que também expulsa aqui a lixa. A lixa é um problema para nós. A lixa é muito áspera com as palavras. A lixa, ela sempre tem atrito com todo mundo. A lixa olhou para um lado, olhou para o outro, falou, é verdade, mas eu também quero ter algo contra a trena. A trena sempre fica medindo os outros aí, achando que ele é o perfeitinho, que ele é o correto. E aí, nessa discussão toda lá de quem era o pior das suas qualidades, o marceneiro entra, pega todas as ferramentas, coloca no saco, na bolsa, pega uma madeira rústica e começa a trabalhar. Tá. Usa todas as ferramentas e faz ali um móvel bonito. Aí volta com as ferramentas para o lugar e eles voltam para a discussão. Tem que resolver nossos problemas. Aí, por último, o serrote toma a palavra, né? O serrote se levanta ali e fala assim, ó, ficou claro que todo mundo aqui tem defeito, né? Mas nós precisamos resolver. O lance é que todas essas características de cada um aqui, ela tem um propósito. E aí, para de enxergar como defeito, mas agora como uma qualidade. E aí, né, eles chegaram à conclusão, então, que o martelo, ele era forte. O martelo dava força para os demais. Que o parafuso, ele unia e grudava um no outro, né? Que mais? A lixa tirava as arestas, né? E deixava mais lisa, mais fininha, mais retinha, né? Então, e o metro era aquele que era exato, sabia fazer as coisas com excelência. Então, cada ferramenta tinha a sua utilidade, né? E aí, depois dessa nova ponto de vista, todo mundo se sentiu ali capaz e participante de uma equipe, né? Ou seja, eles tinham um propósito ali na marcenaria, fazer móveis de qualidade na mão de quem? Do marceneiro. Ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo tem qualidade, todo mundo tem seus defeitos, mas o Senhor usa cada um. Às vezes tem uma lixa para tirar umas arestas. Eu já tive lixa na minha vida, uns irmãos lixa, mas também já fui lixa na vida dos outros, né? Então, nós estamos aqui como essas ferramentas, né? E aí, na mão do marceneiro, essas ferramentas têm um grande poder. A palavra do Senhor diz lá em Gênesis 11:6, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. E isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Amém? Então, que o seu coração se encha da vontade de servir ao Senhor, nas mãos do marceneiro. Amém? A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus era o quê? A profissão dele, a única profissão que ele tinha, carpinteiro. Então, nas mãos do carpinteiro, você vai ser usado como instrumento, né? Que o Senhor possa, assim como nós cantamos aqui no início, né? Você possa falar para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Eu tenho meus defeitos, as minhas falhas, mas eis-me aqui, me usa como o Senhor quiser. Amém?
Amém. Queria que por um instante você curvasse aí a sua cabeça e fizesse essa oração ao Senhor. Fala: Senhor, não deixe que eu me perca nas minhas vontades, nos meus sonhos, nos meus planos, mas que eu possa de fato desfrutar daquilo que o Senhor tem para mim. Amém? Por um instante, deixa o Espírito Santo falar com você.